Ok. Então, antes da gente estar iniciando, a gente podia começar a reunião com uma oração. Vinde Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a... Tu tá sem som, Dani. Eu tirei porque tocou o celular. Ele estava rezando, eu acabei tirando, tá? Desculpa. Vamos lá, Joyce, agora então, acho que todo mundo rezou. Se apresenta para a gente, fazendo favor. Sim. Seja bem-vinda ao nosso grupo. Obrigada. Então, bem-vindos e obrigada pelo convite. Eu recebi ele através da Elaine. Eu sou psicóloga, moro aqui no Rio Grande do Sul. Sou psicóloga já há 18 anos. E há 4 anos atrás eu conheci a Elaine lá em Ribeirão Preto, quando a gente foi fazer uma pós-graduação presencial, uma vez por mês, lá no Instituto Viktor Frankl, né? Onde foi a primeira pós em prevenção de comportamentos autodestrutivos e do suicídio. Então, lá eu conheci a Elaine, né? Conhecia essa preciosidade de pessoa que vocês conhecem e possivelmente vocês também têm esse coração lindo, assim, que nem ela, porque a gente se junta de pessoas parecidas com a gente, né? E agora, então, nós somos novamente colegas numa outra pós-graduação que acontece lá em São Paulo, que é de prevenção do suicídio e luto. E eu, então, venho há 4 anos, né, estudando a questão do luto, mais especificamente, e também sou fundadora da ONG Baleia do Bem, Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio. Essa ONG eu idealizei lá em 2017, quando teve aquele jogo da baleia azul. Talvez vocês lembram, né? Onde os adolescentes estavam se mutilando e faziam 50 tarefas, inclusive a última era tirar a própria vida. Então, a partir daquele momento, a gente criou a ONG e a gente desenvolve trabalhos em escolas, em comunidades, em empresas. Onde nós somos chamados, a gente vai de forma voluntária. E, então, hoje eu venho conversar com vocês. Não sei se alguém tem uma pergunta a fazer, se foi muito breve. Hoje eu atendo, né, no consultório adolescentes, adultos e idosos. Trabalho aqui no município e faço trabalhos com a ONG, né? Sou mãe de 2 filhos, a Valentina de 11, o João Pedro de 7. E fiquei feliz em poder vir aqui conversar um pouquinho sobre esse tema com vocês. Espero poder, né, contribuir de alguma forma com a minha vivência, tanto nos estudos quanto no atendimento com pacientes que eu tenho. Posso seguir, Dani? Já estou te chamando de Dani, ó. Pode sim. A Elaine está entrando também, mas pode seguir. Vamos começar. Tá. Elaine, então eu já me apresentei. E o convite, então, que me foi feito, né? Eu sei que vocês são um grupo de mães e que a gente pudesse estar conversando. Então, eu não fiz uma palestra, eu não fiz PowerPoint, vou trazer algumas coisas que eu venho estudando e vendo no consultório, mas também eu gostaria que vocês me interrompessem, trouxessem alguma contribuição, quando aquilo que eu falar fizer sentido para vocês, ou não fizer, ou não concordarem, né? Eu quero que vocês fiquem bem à vontade para que seja realmente um bate-papo. Pode ser? Bom, então, né, nós psicólogos, a gente estuda a questão do luto e a gente fica enlutado toda vez que a gente tem uma perda na nossa vida. Vocês, né, às vezes a perda é por morte, outras vezes são perdas simbólicas. E desde que nós somos pequenos, nós vamos perdendo, né? Quando chega na adolescência, a gente perde a nossa condição de criança. Às vezes a gente tem perdas de partes do nosso corpo, onde a gente precisa se adaptar a uma nova realidade. E muitas vezes a gente perde pessoas que a gente ama.
e essa perda é sofrida por demais, e tem uma frase que diz que o acolhimento é o que sedimenta o solo que foi fragmentado pela dor. Então, quando a gente perde alguém, né, que a gente ama e amou muito, né, somente sendo acolhidos, e eu entendo que esse grupo de vocês é um grupo de acolhimento, é um espaço que vai nos auxiliar a viver esse processo do luto, né? Então, quando a gente está em dor, né, é somente com muito amor, com muitos atos de amor que a gente vai conseguir, né, passar, né, assimilar essa perda. Eu sempre digo que cada perda que a gente tem, ela é única, a gente não pode, né, as dores a gente não compara. Somente sabe da dor o sofredor, aquele que sofre a dor. Então, a gente, às vezes, fica se comparando e isso não leva a nada. Por quê? Porque a nossa caminhada é única e a gente precisa se comparar com o que a gente foi no dia de ontem. Tanto que eu propus para a Elaine, disse, vamos colocar o título, né? Vivendo um dia de cada vez, porque é assim que a gente entende, né? Quando nós fomos, né, atropelados, esmagados por um processo, por uma dor, né? A gente até desacredita que a gente vai conseguir dar conta, que a gente vai conseguir sobreviver. Muitas vezes a gente gostaria a gente ter ido pela pessoa, né? Nós daríamos a nossa vida, muitas vezes, por aquele que a gente perdeu, mas isso não é possível. Então, a gente, quando está diante de uma perda, a nossa professora Karina, ela comparou como se nós fôssemos colocados no primeiro carrinho, no primeiro banquinho de uma montanha russa. A gente foi colocado naquele primeiro banquinho e ela começa a andar nos trilhos e é como se a gente dissesse, né? Pare, pare, e ninguém nos ouve. E aí vem um turbilhão de emoções, um turbilhão de sentimentos. Por isso que hoje a gente não fala mais em fases do luto, a gente fala de um processo dual do luto. Por quê? Porque não tem assim o luto não tem uma duração pré-estabelecida, início, meio e fim. A gente é colocado naquele primeiro carrinho da montanha-russa contra a nossa vontade e a gente tenta gritar para que aquele carrinho pare e ninguém nos ouve. E a gente se sente totalmente impotente, totalmente vulnerável. E o acolhimento que a gente vai ter, né? As pessoas que vão nos ajudar um pouco nesse processo, por mais que é um processo individual, que eu vou ter que atravessar, vai fazer diferença quem vai estar comigo nessa passagem. Se vai ser amigos ou familiares ou um grupo, né? Então, a gente fala que no modelo dual, a gente vai oscilando. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. A gente, uma hora está voltada para a perda, onde a gente só consegue ficar naquela lamentação. Eu perdi, por que eu perdi? Por que Deus fez isso comigo? Né? Por que não fui eu ao invés da pessoa? E aí a gente oscila. Lá pelas tantas, a gente consegue ter uma visão um pouco mais clara da vida e consegue, de novo, ter um pouquinho de esperança e pensar, opa, né? Eu estou viva, eu posso continuar, porque uma coisa, e é lindo isso, é que ninguém, né? O luto, e ninguém vai tirar tudo aquilo que eu vivi com a pessoa que eu perdi. Todas as minhas histórias, toda a minha vivência, ninguém tira isso de mim. Então, a gente oscila, né, entre momentos onde a gente só olha para a perda, sofre muito, dói muito, chora muito, e é importante a gente se permitir viver todos esses sentimentos e sentir tudo isso. E, às vezes, infelizmente, né, vem pessoas que não sabem como nos ajudar, e eu digo muitas vezes pessoas mais atrapalham do que ajudam. Às vezes a gente, possivelmente vocês também já escutaram frases
que foram horríveis de serem ouvidas, mas as pessoas não sabem muitas vezes o que dizer para um enlutado, para alguém que perdeu alguém, e as pessoas nos machucam, né? Então, às vezes eu ouço queixas no consultório, como uma mãe que me disse, né, mas que a pessoa teria dito, mas fulana, tu tem outro filho ainda, né? Ou uma outra frase que uma outra pessoa me trouxe, né? Você pode ter outros filhos ainda, né? Ou você tem tanta coisa, né? Supera, como a pessoa querendo apressar o processo do outro. Quando a gente sabe que o meu ritmo, a minha forma de eu atravessar esse e assimilar toda essa perda vai depender de mim, dos meus modelos de apego, de como eu me vinculo, né? E a minha dor, ela vai ser proporcional ao amor que eu tinha pela pessoa que eu perdi. Então, eu acho que a gente tem que se autorizar, sofrer tudo que a gente sofre, porque se a dor é desse tamanho, gigante, é porque o amor que eu tinha por aquela pessoa também era desse tamanho do mundo. E a gente, às vezes, até se questiona se a gente está tendo uma reação normal, né? Como se existisse, entre aspas, um modelo esperado de sofrimento. Mas eu acho tão importante sempre validar a dor das pessoas que perderam alguém, porque quando a gente perde alguém que era tudo para a gente, né? Como a gente não vai estar em caquinhos? Como a gente não vai estar destruída? Como a gente não vai estar questionando a nossa fé, inclusive, questionando Deus, querendo poder voltar no tempo e dar um último abraço, um último beijo, dizer o quanto que a gente amava. Então, a partir desse momento que a gente perde alguém, né, fica a certeza de que se a dor é grande, essa dor, né, ela tem que ser sentida em toda a sua potencialidade, e isso fala desse amor lindo que a gente tinha por essa pessoa. Então, independente de se foram anos que a gente viveu com o nosso filho ou com quem a gente perdeu, o esposo, pai, mãe, esses registros, né, estão aqui e são para sempre. Tu queres falar alguma coisa, Elaine? Consegui entrar, né? Que bom. Não, Joyce, pode seguir aí. Tá. Agora, na pandemia, eu acho que mudou uma coisa na nossa sociedade que se refere à sociedade permitir que a gente sofra, né? A nossa sociedade, eu acho que antes da pandemia, olhando as redes sociais, tudo era uma sociedade que mostrava, né, que todo mundo era feliz, que não existia dor, que todo mundo estava sempre viajando, frequentando os melhores lugares. E aí vem a pandemia e o nosso mundo que nós conhecíamos foi tirado de nós. E nós estamos todos num luto coletivo. E eu acho que a partir desse momento da pandemia, eu entendo que foi permitido que a gente sofresse, que a gente externasse, inclusive nas redes sociais, que nós estamos tristes, que nós estamos vulneráveis, que nós não podemos fazer planos a longo prazo, que nós perdemos o nosso mundo presumido. É um luto coletivo. E o que ele tem de semelhante com o luto individual da gente? Quando a gente perde alguém que a gente ama, o mundo que a gente conhecia se vai. Então, a gente fica muito desnorteado, a gente fica sem chão, fica sem rumo, a gente não sabe mais quem a gente é, né? O luto, ele é a necessidade da gente poder, dia após dia, ir assimilando que nós não vamos mais ser os mesmos
diante da perda, né? A pessoa que nós éramos antes de perder aquela pessoa que a gente amava. Nós temos a nossa história com aquela pessoa que se foi, mas nós temos que nos reorganizar. E esse processo é individual, não tem como dizer quanto tempo vai durar. E numa mesma família, eu vejo muitas vezes, por exemplo, quando um casal perde um filho, né? As necessidades, talvez do pai, sejam muito diferentes das necessidades da mãe que perdeu o filho. A forma de reagir do pai, às vezes, é muito diferente da forma da mãe reagir. Ou do irmãozinho, se teve irmãos, né? Então, cada um vai reagir de um modo. E, inclusive, esse dia eu estava atendendo um casal que uma das pessoas queria se desfazer dos pertences da pessoa que tinha falecido e o outro não concordava. Então, assim, as necessidades são diferentes, a forma de reagir de cada um de nós é diferente. Então, sobre como é importante a conversa, porque eu sempre penso que é um momento que, né, a gente tem que conversar, falar do que está sentindo aqui dentro, colocar as suas necessidades, né? Impor limites, às vezes, quando as pessoas são tão invasivas, algumas pessoas, elas querem, às vezes, ajudar, mas atrapalham. Então, como a gente tem medo de magoar, porque a gente está tão fragilizado, mas o como é importante a gente colocar limites nas pessoas, porque as pessoas, às vezes, nos atropelam também. Quando... Desliga aqui. Desculpa, gente. Então, o quanto que é importante a gente colocar limites, porque as pessoas não sabem como nos ajudar. E uma das coisas que eu acho bem importante sempre serem ditas é que a gente tem que aprender a pedir, né? Daqui a pouco é uma necessidade da gente, de alguém poder fazer para nós o supermercado, daqui a pouco é a necessidade de alguém ir na farmácia pela gente, né? Assim como as pessoas não sabem muitas vezes o que falar, e quem já passou por uma perda sabe que às vezes a pessoa só ficar do nosso ladinho, quietinha, sem falar nada, já é um baita apoio, né? Eu percebo muitas vezes também que as pessoas não têm medo de falar no nome da pessoa que a gente perdeu. Quando muitas vezes o que nós queremos é ouvir o nome dessa pessoa. A gente quer, né, que essa pessoa, porque ela vai continuar viva no nosso meio, nas nossas lembranças, nas nossas memórias. E isso que eu acho que é lindo de pensar, porque eu acredito que o que a gente sempre vai querer é poder, de repente, até o nosso último segundo de vida, né, conseguir ter na memória todas as lembranças daquilo que a gente viveu com a pessoa que se foi. Então, o quanto que a gente também pode falar para as pessoas, né? E começar um assunto e começar conversas dizendo, né, que nos faz bem. Se é o que você sente, não sei se vocês concordam comigo, se alguém discorda de mim, também pode se manifestar. Por favor, abre o microfone e me interrompa, tá? Mas muitas vezes eu percebo que as pessoas têm medo de falar, né? Ou agora na pandemia, né? O quanto o isolamento social fez com que as pessoas ficassem isoladas nos seus cantinhos, e às vezes o que a gente queria era uma visita ou uma chamada de vídeo. Então, às vezes as pessoas estão numa correria tão grande e nós nos sentimos vulneráveis, nós nos sentimos meio que abandonados, quando na verdade o mundo não para, as pessoas estão muitas vezes num ritmo frenético na vida, né? E a gente gostaria de uma presença, de uma fala, ou de alguém que ficasse conosco, né? Até aqui faz sentido, não faz sentido? Eu vejo vários rostinhos, alguns... Tá perfeito, Joyce. Você
é tão importante assim a gente ouvir diferente, né? E você está trazendo coisas que a gente sempre fala, mas ouvindo diferente, parece que está ouvindo uma coisa nova. Tá. Então, vou continuar. Se está muito repetitivo também, Elaine, né? Não, eu acho que não. O que vocês acham, meninas? Para mim tá tranquilo. Ô, Joyce, eu queria fazer um pedido, na verdade. Se você pudesse falar um pouquinho mais sobre a importância de conversar, o casal, né, ou sei lá, com quem decide as coisas, né? Porque eu acho que muitas pessoas têm essa dificuldade de saber respeitar o espaço do outro, talvez, né? Aqui em casa mesmo, né, eu lido mais fácil que meu esposo. Então, meu filho foi cremado, e eu tenho vontade de pegar a cinza lá do crematório e meu esposo não consegue pegar. E eu respeito o tempo dele. Então, eu tenho esperado esse tempo dele para a gente decidir o que vai fazer juntos, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Certo. Assim, Val, que nem o que eu assim, por experiências minhas, assim, que eu tenho acompanhado, né? Às vezes as reações são muito diversas, às vezes no casal, né? E isso tem gerado, porque sim, quando a gente perde alguém, a gente entra num estado de dor, de sofrimento, porque o luto não é uma doença, né? O luto não é um transtorno, ele é um processo e cada um vai ter o seu tempo. Não, por isso que não se fala mais em fases do luto. A gente sabe que vai ter possivelmente a fase de muita tristeza, vai se passar muitas vezes por uma raiva imensa no luto, né? São coisas esperadas, mas hoje a gente entende esse processo de uma forma muito mais dinâmica. Ora, a gente está só ligado e só consegue falar na pessoa que morreu, ora a gente consegue se olhar e pensar, bom, agora eu tenho ainda um outro filho, eu perdi um filho, mas tá, o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Preciso ir na escola pegar o boletim dele, eu preciso... Então, a gente vai, às vezes a gente está muito no luto, às vezes a gente consegue se ver, né? Ou, às vezes a gente está muito ali, tem dias que a gente está muito chorosa, antes alguém... Acho que a Elaine disse que tinha uma pessoa que entrou, assim, que às vezes tem dias que é muito, muito difícil, que a gente olha fotografias e olha vídeos que a gente tem gravado, fica ali, né? Outros dias a gente acorda, né? Opa, hoje eu já consigo limpar a casa, já vou fazer, de repente, um pão ou um bolo que eu gostava, ou que o meu filho que se foi gostava. Então, a gente oscila muito nisso. E que nem a Val falou ali, assim, então, às vezes, né, por exemplo, tem um pai que eu acompanhava, um casal, né, a mãe estava tão, né, nesse processo, assim, de dificuldade, mais ainda para perda, enquanto que ele já estava mais orientado para o outro processo, que é a restauração. Então, ele pegava, auxiliava, fazia a limpeza da casa, fazia a faxina da casa, fazia comida, e meio que questionava essa esposa, né? Questionando no sentido de reage, sabe? Nosso filho não vai voltar. E como é importante a conversa, ou às vezes até uma ajuda de psicólogo para poder mostrar assim que cada um tem o seu tempo, né? Não tem certo, não tem errado, né? Daqui a pouco um dos dois consegue voltar muito mais fácil para o trabalho, o outro, sabe? Não consegue, não tem forças. Então, assim, e é o diálogo, né? Então, eu acredito que estando num grupo, eu adoro o trabalho de grupo no sentido de que a gente consegue, né, trocar, não que uma coisa que funcionou para a outra vai funcionar para mim, mas a gente vê que tem conhecimentos que a gente não sabe, porque a gente jamais pensou, né, por exemplo, que um filho da gente fosse antes da gente, né? A gente, na nossa cabeça, a gente entende que o ciclo natural seríamos nós irmos primeiros. Então, a gente é colocado num mundo desconhecido. A gente não sabe mais quem a gente é, né? A gente se questiona muito, muito, muito. E a gente vai oscilando, então, entre o processo de luto, de voltar para a dor, e o processo de restaurar
de retomar as atividades, né? Até assim, por exemplo, eu vejo muito como quando a gente perde alguém para a morte, a gente se cobra, e até a sociedade também nos cobra, quando a gente passa a sorrir. Quando a gente passa porque faz parte do, né, o processo dual. Uma hora eu estou muito voltada para a perda, eu só consigo falar no meu filho, ou na minha filha, ou em quem partiu, né? E outra hora, não, peraí, eu tenho, né, eu trabalho com vendas, eu vou vender, eu preciso retomar, eu preciso... E aí, às vezes, até conversar com uma amiga de uma forma pouco leve, né? A gente já se culpa, mas, poxa, como é que eu estou conseguindo, né? Não é justo com a pessoa que morreu eu estar bem, né? Eu não posso dar uma gargalhada ou ouvir uma música que isso não é como se a gente não pudesse, ou a gente vê às vezes olhares que nos olham tipo, mas poxa, ela não perdeu, né? Uma coisa preconceituosa, né? Então, o quanto que a gente também está numa sociedade que nos condena, que não entende, né? Nem nos cursos de medicina, nem de psicologia, a gente não tinha até pouco tempo atrás a matéria que falava sobre morte, sobre luto. Então, o que dirá esperar de uma sociedade que nos compreenda? Então, vocês estão num grupo onde a gente sabe que a gente vai eternamente, né, ter aqui todas as memórias, toda a maravilha de ter podido ter sido mãe do nosso filho ou da nossa filha que morreu. Isso ninguém nos tira. E a gente, aos poucos, vai se permitindo. Não, eu posso, né, ir passear na casa de uma amiga minha. Eu posso, né, voltar a trabalhar e ser aquela pessoa leve de vez em quando, porque é um movimento, né? A cada tempo que vai passando, cada um no seu tempo vai conseguindo retomar as atividades no trabalho, por exemplo, né? E a gente, às vezes, se culpa como se não pudéssemos, né? E sim, a gente pode, tem o direito, né? Porque não é só essa culpa, são outras culpas também que nos acompanham. Então, nós podemos sim, né? Devemos, mas devemos nos respeitar, né? Que mais? Deixa eu ver. Eu trouxe também, né? São dicas. Dicas, eu acho estranho esse nome, mas assim que eu registrei, né? Então, não existem etapas, né? É viver um dia de cada vez, né? Que a gente tem que respeitar o nosso processo, que a gente quer e gosta quando as pessoas falem, né? Daquela pessoa que morreu, daquela pessoa que tanto nos amou e que a gente amou tanto, né? E que a gente tem orgulho de ter sido, né, a mãe ou o pai e para sempre vai ser, né? E nós somos mães, sim, nós só tivemos aquela criança, sim, eu sou mãe, eu tenho um filho, eu tenho uma filha, né? E ela se chama, né, de tal nome, né? E também a questão de respeitar o nosso tempo, né? Essa dor que a gente sente, né? Ela é do tamanho que é, justamente porque a pessoa que a gente perdeu era muitíssimo importante para a gente. Então, né? É viver um dia de cada vez e é saber, né? Que a gente pode, sim, sentir tudo isso. E muitas pessoas, às vezes, têm medo de sentir dor, né? Eu sempre acho, assim, que a dor não vai ser maior que a gente vai dar conta, né? Mas tem dias que a gente vai estar piorzinha. E nesses dias, né, a gente tem que se aquietar, né? A gente pode chorar, a gente pode pedir ajuda, né? Porque se a gente fugir de uma dor, seja dessa dor ou de outras dores, né? Ela vai virar que nem um bicho-papão, ela se torna amedrontadora, ela se torna pavorosa para a gente, né? Mas convivendo com a dor, entendendo que a gente é o que é, apesar dessa dor, e que as pessoas, né, que estão conosco, né, estão aí, e que a gente vai ser para sempre a mãe ou o pai do fulano ou da fulana,
isso é acalentador. Então, não fuja, né, da sua dor, não se desrespeite. Hoje à tarde, eu estava assistindo uma live, e aí até não sei se vocês já ouviram falar da Nazaré Jacobucci. E aí, ela é uma brasileira, ela é psicóloga, ela vive hoje na Inglaterra, e ela tem um blog. Então, eu convido vocês a olharem o blog dela, né? E ela deu uma dica de um filme, que é O Quarto do Filho. Não sei se vocês já olharam. Eu já procurei esse filme, Joyce. Eu não consegui na Netflix, e nem no YouTube ele não abre. Eu já tentei, porque é de um psicólogo que ele perde o filho, e aí, né, tem todo esse processo. É linda a história, mas eu ainda não consegui. Mas se alguém conseguir, avisa a gente aí. É lindo mesmo. Ele está no HBO, alguém colocou. A Nana. Tu conseguiu assistir, Nana? Eu já assisti ele há um tempo atrás, ele tá no HBO no pago, quando eu tinha assinatura. Por isso que tá difícil de conseguir, porque daí o HBO ele bloqueia no YouTube. Tem no YouTube, mas na hora que você vai assistir, ele trava, né? Porque eu tinha pensado daqui a pouco até pedir para Nazaré, porque ela é uma pessoa bem acessível, né? Aonde teria. Então, ela vai dizer que é ali, mas então tem que ter o pago, E é uma história, né, verídica, né, desse psicólogo, então, onde... Mas aí no blog da Nazaré Jacobucci, que se escreve, né, tem outros filmes, né, que eu acho que possam servir para você, até para outras reuniões de vocês, né, porque é uma forma da gente também poder estar pensando outras coisas. Uma coisa que eu acho sempre bem importante de falar é a questão da espiritualidade, não religiosidade, né? Mas o quanto que a espiritualidade pode nos ajudar no processo que a gente vive. Que nem eu disse antes, eu vejo que muitas vezes quando a gente perde alguém, a gente questiona a nossa fé, né? Tem raiva, questiona muitas coisas. Mas a espiritualidade, né, eu vejo que ela pode trazer um equilíbrio. E aí, cada um vai achar a sua forma de se conectar com o seu eu verdadeiro, né? Muitos pacientes meus recorrem à meditação, não sei, e tem muitas meditações guiadas na internet, assim, gratuitas, né? Então, eu acho que é uma coisa bem importante, assim, para nós atravessarmos momentos onde nós questionamos as coisas que nos acontecem. E a nossa prof, né, Elaine, da pós-graduação, a Karina Fukumitsu, quem não segue ela pode seguir, ela é maravilhosa, né? Ela fala que nós somos a resposta que a gente dá ao que nos acontece. Então, sim, a vida às vezes é dura com a gente, né? Ela nos coloca em situações que nós jamais imaginávamos. E nós temos, então, a liberdade, né? Nós temos que dar a resposta. E dependendo da nossa rede de apoio e da nossa individualidade, de como nós somos constituídos, de como nós fomos amados na nossa infância, de como foi feito o nosso apego com as figuras parentais, né? A gente vai dar a resposta. A gente, de novo, assim, eu acho que a gente não se compara com outros, mas nós somos a resposta ao que nos acontece. Então, quem tem a habilidade de pedir ajuda, né? Eu sempre entendo que isso é resiliência, né? Resiliência é o quê? É conseguir dar conta de situações difíceis da nossa vida. Então, pedir ajuda
né? Ter a humildade de ligar para alguém ou de chorar quando preciso for, de entender que não tem que apressar as coisas, que tudo está no seu tempo, né? Que se o fulano passou por isso de uma forma e eu não consigo, tá tudo bem. Eu sou eu vou me respeitar, né? E colocar limites nos outros. Eu gosto de frisar isso porque realmente algumas pessoas se passam, né? Algumas pessoas, às vezes, vêm com frases do tipo, veja, mas ele tá num lugar melhor, né? Veja, foi melhor assim, né? E só quem sente a dor é o sentidor. Então, só a gente que passa sabe, né? Então, não tem como dizer que está num lugar melhor, não. O lugar melhor seria junto da gente, né? De forma alguma a gente queria isso. Então, falo sobre o nome da Karina, é Fukumitsu. Ela tem YouTube, ela é maravilhosa no sentido de poder também acolher, né? Porque aqui hoje nós estamos falando mais de perdas por morte, mas a gente perde, né, o tempo todo. Quando a gente nasceu, a gente ignora o fato de que a gente vai morrer, né? A gente faz de conta que isso não existe. E quando a gente se apercebe que não é um dia a mais, que hoje, quando o dia acabou, é um dia a menos na minha vida. E o que eu vou fazer da minha vida, a resposta que eu vou dar, né, depende só de mim. Então, eu vou viver bem, eu vou honrar a vida daqueles que vivem comigo, ou eu posso, né, ter uma outra resposta. Às vezes é difícil dar uma resposta diferente, às vezes a gente luta e não consegue. Mas quando a gente se percebe que a gente está nesse mundo por alguma razão, né? Que a gente pode deixar marcas nas pessoas, marcas boas, que a gente pode fazer a diferença em muitas vidas, né? Que sim, que aquilo que aconteceu, nós não queríamos, mas nós não temos o controle sobre as outras pessoas. Nós não temos o poder de evitar a morte dos outros. Eu não digo não é nem aceitar, né? É difícil aceitar a morte de alguém que a gente ama, mas a gente vai assimilando essa perda e tentando entender qual é o nosso papel, qual é a nossa identidade depois daquela perda, né? Isso. A Karina Fukumitsu, ela é suicidologista, né? A mãe dela tentou suicídio a infância dela inteira, né? E aí ela é psicóloga, ela passou a estudar sobre o suicídio. Então, eu e a Joyce, a gente está no segunda pós-graduação dessa questão, né, que é tão complexa no suicídio, né, Joyce? Uhum. E também é um luto específico, né? Quando a gente trabalha com pessoas que por algum motivo, né? Por muitos motivos, né? Resolveram tirar as suas vidas, né? Era muito sofrimento envolvido, então a gente estuda isso para poder estar auxiliando pessoas que perderam alguém pro suicídio, né? Mas também nós estamos nessa pós, né, Elaine, para poder nos monitorar, nos capacitar para fazer ações de prevenção ao suicídio. É por isso que nós estamos naquela pós. Exatamente. E eu também gostaria de falar sobre os rituais, né? Não conheço vocês, assim, mas eu vejo como agora na pandemia as pessoas estão, quando é por Covid, a morte, né? A gente está impedido de fazer os rituais fúnebres. E o quanto que os rituais são importantes para que realmente a ficha caia, né? De que aquela pessoa que a gente amava não está mais aqui com a gente. Antes, acho que foi a Val que falou, né, Val,
dessa dificuldade que tu e teu esposo, né, estão tendo em relação, né, a isso. E o quanto que a gente tem que conversar, né, porque esse ritual, e agora a gente está sugerindo, né, rituais online, né, porque é uma forma das pessoas se encontrarem, e não necessariamente, né, esse ritual tem que ser na hora da morte, né, pode ser meses depois, mas aonde a gente vai se encontrar de forma online, no Zoom ou no Google Meeting, para poder falar daquela pessoa que morreu, para poder recordar as boas histórias, né, os bons momentos vividos, né? Então, já que não dá para reunir de forma presencial, nós sugerimos, então, que a gente faça esse ritual de forma online, porque, com certeza, sempre tem muitas pessoas que sofrem a perda. Então, o ritual, ele meio que materializa, ele meio que faz a gente poder, né, ter, né, essa... Fechar o ciclo, né? Isso, de poder a ficha cair, de poder, né, realmente concretizar. E aí, quando não tem essa possibilidade, né, a gente pensa nessa possibilidade online agora. O que mais? Deixa eu ver o que... Alguém tem alguma pergunta? Eu estou vendo uma de cada vez aqui nesse celular, porque minha internet não voltou. Então, se alguém tem alguma pergunta, abre o áudio e já faça, por favor. Eu não queria fazer uma pergunta, eu queria fazer uma colocação. Primeiro, boa noite, né? Eu entrei um pouquinho atrasada e eu queria fazer uma colocação em relação ao que Joyce frisou aí, de se sentir culpado quando você ri. E eu estou nesse processo, né? Fez um ano, hoje faz um ano e 22 dias que Deus levou meu filho, foi no dia 1 de abril do ano passado, e eu ainda sinto a minha consciência pesada. Se eu sorrir, se eu sorrir com qualquer pessoa, imediatamente eu começo a chorar de remorso, porque eu sorri. Na mesma hora que eu termino de sorrir, aquele sorriso aquele sorriso aos poucos que eu dei, porque a gente vai retomando ao pouco, né? Aos poucos. Se eu der qualquer risada, eu já me sinto culpada e imediatamente eu começo a chorar, arrependida porque eu sorri. Eu estou passando por esse processo. E eu não consigo ainda sorrir. Sorrir, que eu digo, sorrir para a vida, dar gargalhada mesmo, em fotos. E assim, quando ela fala dessa parte também de rituais, o meu filho não foi Covid, quem está aqui no grupo sabe, foi um acidente de carro, mas eu me omiti de tudo, de ver, eu não quis que passasse aqui na minha rua, e é como a Joyce fala, a ficha não cai, como na época ele era jogador, ele vivia em São Paulo, é como se ele ainda estivesse lá na casa da Vivo. Eu só não estou falando com ele, mas ele ainda está lá. É o que ainda tem, assim, fora a certeza, né, do reencontro que a gente tem lá no céu, né? Quando chegar a vez da gente, que a gente está na fila, a gente não sabe qual é o nosso dia que a gente vai. Aí eu queria saber de Joyce, assim, por que a gente tem essa sensação de, quando a gente sorri, imediatamente vem na mente da gente que a gente... Porque eu tenho outro filho, um filho também muito amado, eu só tinha 2 filhos, todos 2 obedientes, 2 meninos de ouro, e assim, essa semana eu estava chorando muito, com saudade do Tiago, aí quando eu escutei o motor do portão abrindo para o carro entrar, que meu outro filho ia chegar, aí eu já enxuguei os olhos ligeiro assim, para ele não perceber que eu estava chorando. Júnior percebeu, né, porque a gente chora muito escondido, Júnior percebeu logo, mas assim,
eu me sinto culpada, assim, em chorar por conta dele também, porque Deus levou Tiago, mas me deixou ele. Mas eu queria saber, assim, intrinsecamente, por que é que a gente tem, assim, eu sou enfermeira de formação e eu hoje trabalho em coordenação, mas eu passei 8 anos trabalhando em PSF. E todas as áreas que eu trabalhei foram áreas, assim, de pessoas carentes, que os filhos eram envolvidos em drogas e teve muito assassinato durante os 8 anos, né? E eu via o sofrimento daquelas mães. Eu dizia, meu Deus, eu nunca vou estar preparada para uma coisa dessa, me livra. Mas não é o que a gente quer, né? Como Joyce disse, é a vontade de Deus. Mas eu tenho essa dúvida, mesmo eu lendo muito sobre psicologia, por eu ser da área da saúde também, e minha psicóloga agora se tornou minha colega de trabalho. Eu estou tendo que procurar outro, porque ela já não pode mais me acompanhar, né? Só meu esposo e meu filho. Mas eu queria saber por que que a gente sente, assim, né, na visão da psicologia, por que vem as duas emoções ao mesmo tempo, que é muito imediato. Você acabou de rir, as lágrimas já começam a rolar, sem você nem perceber, é como se fosse um remorso. Eu queria entender, pela parte da psicologia, o que é que os psicólogos dizem sobre isso, se tem algum estudo científico, algo sobre isso. Bia, assim, olha, eu não saberia dizer muito mais, eu nunca me aprofundei nisso, assim, sabe? Porque a gente estuda muito é realmente esse processo dual, que é essa coisa de a gente, às vezes, voltar, porque antigamente eles achavam que o luto era 5 fases, né? Primeiro tu nega, começava assim, né? A negação, aí tu negava, Negação. negava que a pessoa tinha morrido, até, né? Aí nega, 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 aí depois aceita, mas começa a ter raiva de tudo e raiva, né? Depois vem Então a eram fases. barganha, né? Isso, a barganha era uma outra fase, né? Vai barganhar com Deus, né? É, E nos últimos anos a gente não entende mais assim, tanto que quando eu fui estudar luto já era essa questão dual do luto, que o nosso cérebro às vezes está focado para dor, a gente está mal, 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 daqui a pouco a gente consegue, é como se pulasse daqui para lá. Aí tu tá, né? Aí tu consegue olhar para fora e pensar, opa, não, eu tenho que cozinhar, tá na hora do meio-dia, né? Porque talvez no início tu não consegue nem sair da cama, nem quer te alimentar, não tem nem fome, né? Então, mas eu não saberia te explicar, Bia, mais, não sei se a Elaine sabe, ou se tem algum outro psicólogo aqui no grupo, assim, que pudesse ajudar, mas é uma culpa que a gente tem, e muitas mães, às vezes, também relatam, assim, a culpa de ter, não ter evitado a morte, como se nós tivéssemos esse poder, né? Não, teu filho né, acabou tirando a vida, acabou morrendo num acidente, né? Se eu tivesse daqui a pouco, sei lá, feito tal, começa aquelas viagens na cabeça da gente. Se eu tivesse feito tal coisa, né? Então vem a culpa e aí, né? Não sei como se tu tens alguma culpa relacionada a isso, assim. Mas então é como se a gente agora eu perdi ele, eu não posso então mais ser feliz, né? E aí, ou eu não A posso Nana, mostrar para o outro filho que eu chorei. E aí, né? Quem nos conhece de verdade sabe quando a gente não está num dia legal, né? E tá tudo bem, sabe? O problema é quando a gente não pode chorar, né? Às vezes a família não compreende, né? Tipo assim, como é que tu ainda não superou, né? Então, às vezes as pessoas vêm para o psicólogo mesmo porque não tem um espaço, tem uma rede de apoio, mas a gente fala que ela não é saudável, né? É uma rede que existe às vezes, mas que não é acolhedora. Então, às vezes o trabalho do psicólogo é acolher esse enlutado que não tem um lugar para se expressar, mas a gente também chama os familiares para poder mostrar, né, que cada um tem o seu processo, o seu tempo, sente a dor de uma forma diferente, né? Às vezes e, o casamento também acaba sendo afetado a partir da morte de um filho, assim, porque muda, né? A gente é uma outra pessoa depois de uma perda, né? A gente tem que tentar se descobrir de novo quem nós somos, né? Que identidade a gente tem agora, né?
porque aquela pessoa não está mais com a gente. Eu tenho, assim, como exemplo o que aconteceu mesmo comigo, Bia, né? Que eu também tinha esse sentimento e a culpa, né? Mas é o que a Nana está falando aí no chat, né? A nossa educação não foi para perder, né? E dar, assim, a perda é até perder peso, né? É uma coisa difícil a gente perder, tanto é que todo mundo fala a gente precisa eliminar, né? Porque assim, para o ser humano, perder é uma coisa muito, muito ruim, né? Já é bem primitivo, é lá da nossa infância, né? O perder, ele vem bem assim, como uma coisa ruim, né? E aí vem a culpa também, né? Que é um sentimento normal, só que também nós não podemos alimentar esse sentimento porque ele não é produtivo, né? Às vezes aparece assim, né? Olha, eu não posso rir, eu não posso ser feliz, mas eu fico perguntando, como seu filho gostaria que você estivesse, né? Pensando até naquela oração de Santo Agostinho, que eu sempre divido lá no grupo, que eu gosto muito, né? Fale de mim como sempre falou. Então, como que a gente agia, né? A gente vai ter que, aos poucos, se resgatando, procurando esse novo eu, né? Como a Joyce colocou. Porque nós não somos mais quem nós éramos. Nós precisamos nos encontrar novamente e descobrir coisas novas, como realmente um parto às avessas, né? A gente, quando está grávida, a gente se prepara toda, né, para receber aquela criaturinha, daí a nossa casa vira uma bagunça, né? É aquela confusão de fralda e mamadeira, e não acorda à noite, e não dorme direito. E o processo do luto não fica diferente, né? Nós temos que nos readaptar sem a pessoa. Eu acho que é até mais difícil, né? Porque é um vazio. Eu lembro que no começo eu usava as camisetas da Mariana para eu ter esse movimento no varal até, sabe? Então, assim, ela continuar ali, né? Então, cada um tem o seu jeito, né? Não é ruim, né? Sentir essa culpa, mas é bom não alimentar, né? E gradativamente ir se permitindo, né, Joyce? Eu escrevi aqui assim, né? Eu tinha os meus rabiscos, né? A gente poder aos poucos, apesar da morte, né? Entender que existe vida ainda, né? Então, daí quando a gente faz esse movimento assim, não, mas, né? Existe vida, né? Aquela pessoa que eu amei demais não está mais aqui, mas existe vida ainda, né? Essa pessoa morreu, mas eu posso ainda sorrir. Eu posso fazer novas amizades, né? Eu posso assumir novos papéis na sociedade, né? Então, E até mesmo descobrir uma forma de nos conectar com eles, né? Porque quem a gente ama está dentro da gente, né? Então não houve uma separação, só física, né? Então, quando a gente vai se acalmando, isso aí para Cris, né? Que hoje está bem ruinzinha, né? A Bia falando também. Quando a gente vai se acalmando o nosso coração, a gente encontra uma forma de nos conectar, e isso é muito lindo, né? E é possível, dentro da nossa fé, dentro da nossa esperança, e dentro desse amor que sempre vai existir, né? Eu posso falar? sim. Eu queria falar para todas, mas especialmente para a Bia, porque
Eu sou a Carla, né? Eu perdi dentro de um ano um irmão de 27 anos, jovem. Ele teve um aneurisma de aorta e ele faleceu repentinamente, gozando de plena saúde, vigor, recém-casado. Igual a minha Mariana, Carla. Uma filha de 7 meses na época. Hoje ela tem 2 anos e pouquinho. E ele foi cortar o cabelo dia 31 de dezembro de 2018 e ele morreu na esquina da casa deles, né? Eu já sou casada, tenho minha família. Inclusive, a minha outra perda foi o Bernardo, que é meu filho, recém-nascido. Tive uma gestação bem conturbada, enfim, bem difícil. E quando eu engravidei do Bernardo, fazia 6 meses que o Thiago tinha falecido. E naquele momento eu não entendia, porque eu tinha engravidado, porque eu já tenho 3 filhos. E eu tomando anticoncepcional, mas eu estava também passando por um tratamento com várias medicações, né? Enfim. Eu sei que eu engravidei. O que eu quero falar com isso? Que quando eu engravidei do Bernardo, fiquei totalmente assustada. Eu falei, meu Deus, como agora, né? Mais um filho. Eu tô fazendo tratamento para me recuperar da perda do meu irmão. Eu não tenho cabeça para ser mãe. Mas, enfim, ele veio, mas ele colocou, né, a vidinha dele aqui para fora e já se foi também. E o que eu quero dizer com tudo isso, meninas, na verdade é para vocês conhecerem, né, a razão de eu estar aqui, mas para a Bia, que quando meu irmão morreu, e aí eu sentia que, aí depois eu pensava assim, nossa, acho que o Bernardo veio, não para substituir, mas para me ajudar a me recuperar, porque a morte do meu irmão é algo para mim, assim, eu ainda não me recuperei, já fazem 2 anos e alguns meses. É muito doloroso para mim. Eu vejo o luto dos meus pais, da minha mãe, tá, Bia? E a gente teve esse processo também de não querer fazer mais nada. Aí um dia eu peguei um álbum de foto e todas as fotos que a gente tinha, até o Thiago estar vivo, ele estava ali, em cada foto. Todas as fotos que a gente tirava em família, ele estava ali. E sempre sorrindo e tal. E depois que o Thiago e o Bernardo morreu, a gente não comemorou mais nada, porque a gente falava, não, né? Para que isso? Sendo que ele não está mais aqui. E o que aconteceu, que no meio do meu processo, né? Eu falei assim, olha, se eu partisse hoje, se a minha mãe partisse, ou se qualquer outra pessoa, eu não teria as lembranças que eu tenho com o Thiago. Foi graças a ele comemorar e ele viver tão intensamente os poucos anos que ele viveu, que a gente construiu toda uma memória, todo um acervo, que hoje nos serve de conforto. Então, cada sorriso, cada, sabe, coisa que eu vivo hoje, eu guardo como um álbum, não só de fotos, mas na minha memória das pessoas que estão aqui, entende? Então, cada vez que o meu pai ficou quase 2 anos sentado numa cadeira, numa varanda, ele não levantava para nada. E a primeira vez que o meu pai levantou da cadeira foi esse ano, dia 22 de janeiro, para vir no meu aniversário. Então, assim, Bia, você não tem que se penalizar por sorrir, porque você está fazendo a memória de outras pessoas agora. Você está registrando os seus sorrisos, a sua felicidade, a sua força.
Porque eu também sou uma mãe que perdi um pedaço meu e não vai voltar. Quando a gente perde um carro, uma casa, tudo isso a gente consegue substituir. Quando a gente perde uma pessoa, é irreversível, é insubstituível. Então, por isso que é mais difícil da gente encarar, porque ali cessou. Aquela pessoa fisicamente, ela não vai estar ali. Mas saibam, aprendi isso. Não é religião, eu sou cristã, sim. Mas cada vez que você pensa forte no seu filho, que você sente saudade, você pode ter certeza que o seu amor vai chegar até ele e vice-versa. Sabe por quê? Porque a morte física, ela é uma separação física. Aquilo que Deus gerou a partir de você, ele criou junto com isso um cordão tão forte que a morte, ela é só um estágio de diferença. A gente não pode tocar fisicamente. Mas é como a Joyce falou, como a Elaine falou, a gente tem formas de sentir essa pessoa, de reviver ela em nós. Mais ainda a questão da eternidade, que eu acredito, mas enquanto você estiver aqui, vocês, aqui na Terra, assim como eu, porque eu vivo isso, eu não ouvi falar sobre isso, eu aprendi sem querer, e quantas vezes eu falei porque eu não queria aprender isso. Mas você pode ter certeza que o seu filho te sente, e assim, a sua força pode fazer renascer tantas coisas e abrir tantos caminhos para você, e você pode chorar sim, mas você tem que sorrir, você precisa sorrir, você deve sorrir, você precisa ainda desfrutar dessa vida que a gente tem aqui, tá? Não por ninguém, por nada, mas pelo simples fato de nós estarmos aqui, né? Nada vai reparar a sua perda, minha perda, nada vai substituir, não vai ser nada que vai, nem o teu outro filho. Mas, assim, não se culpe. Pense no seu filho, chame pelo seu filho, diga o nome do seu filho, sim, porque ele sente você também. Porque, como eu te falei, a morte é só uma separação de estágios. Mas se Deus te ligou a ele como filho, essa ligação, ela não vai se romper, nem a morte pode romper. Muito menos ela, porque é só fisicamente. O espírito dele, quem ele foi, quem ele é. Por isso que quando falou do quarto, que sentido faz a gente desfazer das coisas da pessoa que não existe fisicamente, mas ela vai existir para sempre. Não tem como a gente já morreu, então vou apagar da minha mente e ela não vai existir. Tem que continuar do jeito que era e a gente se contentar e se adaptar, porque a gente é ser humano, a gente vai se adaptar com qualquer situação, né? Porque isso faz parte da nossa genética, da nossa biologia. Entendeu? Por que desfazer, sendo que aquela pessoa, ela não deixou? Ela não deixou de existir. Sorria. Aproveite sua vida com o seu marido. Seu filho vai ficar feliz de te ver forte, ele vai se orgulhar de você. Independente de crença, mas ele existe ainda. Ele só não está mais aqui. Aqui, nesse plano físico. Entendeu? Assim, O nome dele era o nome do teu irmão. Deixa eu perguntar uma coisa, Carla. Todo Tiago é danado, né? Todo Tiago são meninos que tiveram muito brilho, né, nessa vida. Né? Eu imagino que ele tinha um coração enorme, assim como meu irmão, porque assim, eles são muito, né? Cheio de vida, por isso que é difícil a gente ver eles ali, mas eles ainda estão cheios de vida, num lugar que ainda a gente não tem esse nível de consciência para alcançar, mas o seu filho, ele nunca vai deixar de existir. Então, vai existindo enquanto você está aqui, existindo da melhor forma, sabe? Ele chorar. tinha um coração maravilhoso, ele ajudava os amigos,
que estavam em dificuldade. Ele fazia coisas que a gente nem imaginava. Quando Jesus levou ele, mas ele tinha uma tatuagem no braço, no antebraço, que era um salmo. E dizia assim, aquele salmo: no dia em que eu temei de confiar em ti. E mais de 70 pessoas fizeram essa tatuagem em homenagem a ele. Olha. E assim, agora no dia 1, teve homenagem para ele até em jornal internacional, sabe? Ele deixou um legado muito lindo, ele era uma pessoa famosa, uma pessoa... E ele não mudou em nada, ele continuava a mesma pessoa. Às vezes, a fama muda as pessoas. E Tiago era simples, ele não mudou com ninguém. Os amigos dele, que ele tinha, sempre foram os mesmos. E no dia que ele chegou de São Paulo, teve uma coisa incrível que eu não olho fotos dele, mas um dia, quando eu tiver coragem, eu vou compartilhar com vocês. Os amigos dele marcaram um encontro, foram todos de preto, só o Tiago que foi de branco. Todos, foi coincidência mesmo. Parecia que eles tinham combinado, e não foi nada combinado. Todo mundo de preto, só ele de branco. E poucos dias depois aconteceu isso, né? Foi no dia 1 de abril, o dia da mentira, mas foi a verdade pior das vidas, das nossas vidas. Sim. É uma dor que ninguém consegue mensurar, né? Só a gente mesmo que é mãe passa. Sim. Desculpa, meninas, tomar o tempo, mas Não. é a primeira Imagina, vez, Kátia. de Obrigada. verdade, Obrigada, viu, Carla? é a Pelo primeira vez que eu apoio. me manifesto de uma maneira tão durante, né, essas duas perdas que eu tive, que não tenho como classificar a minha dor, eu não tenho como classificar o vazio que eu senti quando meu filho, num momento, né, saiu de dentro do meu ventre e, em vez de eu colocar ele num berço, eu tive que enterrar o meu filho. E eu estou falando tudo isso porque é que nem a Joyce falou, a sociedade não entende, é um luto que a gente tem que maquiar, só que hoje, a partir de hoje, sabe, muitos passos eu dei, né, juntamente com a minha família, ajudando minha mãe, meu pai, meu irmão mais novo também. Eu não vou deixar mais as pessoas invadir a minha história, entendeu? Joyce, com você Obrigada, agora. viu, Carla, pelas palavras de conforto. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Pode, Você trabalha no shopping? eu trabalho. Você me deu um abraço um dia que eu fui na loja onde você trabalha. Quem é? Deixa eu ver. Espera lá. É você? Eu fui comprar um brinquinho para minha neta. Eu lembro de você, na hora que eu liguei o vídeo, eu falei, eu tenho certeza que eu conheço ela. Eu tenho certeza. Eu não te reconheci. Absoluta. Eu não te reconheci, assim, sabe? Eu fiquei, assim, tô muito ruim de cabeça. Mas na hora que você contou a história, eu falei, só pode ser ela. É muita coincidência. E assim, no final, ainda falei para o meu marido, falei, nossa, acho que eu estava precisando tanto daquele abraço. Eu falei, ainda falei assim, né, no meio da pandemia, a gente mal nem se conhece, Meu né? Deus! Você veio e me deu um abraço. Falei, olha, mas foi assim, tão confortante. Eu saí Tá de vendo? lá assim. Por isso é que a gente não pode voltar nas nossas reuniões presenciais ainda. Porque... É por isso que a gente tem que se dar uma chance de, né, de compartilhar, né? Porque o mundo anda muito frio, muito doente, né? A gente tem que aproveitar pessoas que têm essa sensibilidade, porque às vezes não é porque a gente perdeu que a gente está sensível. Tem pessoas que perdem e elas não sofrem como a gente. É isso que eu falei para o meu marido. É da essência da pessoa, de cada um. Exato. Foi que eu, mas é isso. Eu falei... Fala. Fala, Cristina. Foi o que eu falei pro meu marido aquele dia. Eu falei, nossa, assim, foi tão, assim, tão espontâneo aquele abraço, mas me fez tão bem. E assim, eu falei,
sabe, se A você gente... estava precisando de um abraço. Olha, nem sabia assim... disso. Já ganhei meu ano. Ô, Cris. Obrigada. Oi. A gente fala que abraço junta os pedaços, né? É muito verdade, bom. Verdade. Mas é isso, meninas. Desculpa aí né? Eu que Nossa, agradeço, muito Carla. linda a sua contribuição, Carla. Obrigada. Obrigada a vocês. Carla, a Cristina, a Bia, né? É que eu isso, gente, vem todo mundo para Londrina, para abraços quentinhos. Quando eu vi a Bia, das assim, nossas... eu pensei na minha mãe, sabe? Assim, o quanto para ela também, ela foi difícil, ela tem né? se culpado até hoje. Porque eu, né? Mas é isso, gente. Obrigada, a Carla. gente só tem que continuar sentindo eles. Só. Exato. Tem que trabalhar se muito reerguendo a cada dia. E trabalhar muito a mente, né? Porque é uma coisa muito automática. Muito automática. Você, na hora que para de sorrir, é como eu disse, as lágrimas já começam a descer naturalmente, como se você tivesse... Vai sorrir, mulher, que esse sotaque aí tem que sorrir. Sotaque bom aí, você vê se você dá risada, chora, mas não vai parar de rir, não. Não vai vamos todo mundo para Londrina, não. Vamos todo mundo pode vir, pode vir. Receber esse abraço. Então, para fechar... Obrigada, viu, Carla? Obrigada. Enquanto que a Carla ia falando, eu ia olhando para... Eu tinha separado 4 frasezinhas, e eu acho que fecham bem com o que a Carla trouxe, assim. Então, eu agradeço, né? Porque é isso que enriquece, né? E é isso que o grupo é acolhimento, né? Eu não conhecia o grupo de vocês, estou maravilhada com essas partilhas, né? Porque mesmo na dor a gente transcende. Alguém escreveu ali de transcendência, né? É conseguir, né? Mesmo a gente às vezes está tão em caquinhos, né? E a gente vai juntando as partezinhas e vai... tem uma sabedoria chinesa que fala que a gente cola os pedacinhos com ouro, né? Então, a gente não volta a ser o que era antes, nem um vaso que quebra, né? A gente depois se reconstitui e junta as pecinhas com ouro e a gente sai mais forte, mais lindo. Vem também para Londrina. Então, as frases que eu tinha separado era para finalizar, e a gente pode continuar se tiverem perguntas, né? São as seguintes. Não dá para esquecer quem a gente amou. Que seja eterno enquanto eu dure. A gente vai honrar sempre as vidas daqueles que partiram. Você está vivo e vai manter vivo aquela pessoa que você amou. Então, era isso. Isso mesmo. Eu quero agradecer, viu, Joyce, a sua disponibilidade de estar com a gente, né? Eu sei que a sua agenda é complicada também, mas, assim, agradecer de coração pelo nosso grupo, por cada uma das mães, né? E você também está convidada para vir para Londrina. Sim. Né? Eu vou, um dia eu vou. Sim, e eu para ir. Não tem que agradecer, né? É de coração que eu faço isso. Então, nós podemos encerrar, então, meninas, que já estamos passadas da hora hoje, né? A gente continua lá no grupo, né? A nossa interação no WhatsApp. Então, vamos procurar, que nem a Carla, olha só, que bacana o testemunho dela, né? Toda quarta-feira tem testemunho, Carla. Escreva isso para pôr lá para a gente, né? E a gente vai se falando pelo grupo, então, tá bem? Uma boa noite para todas. Alguém mais quer falar alguma coisa? A gente realmente pode encerrar.
Só agradecer. Só agradecer. Que chique, né? Psicólogas assim disponíveis para nós, né? Gratuito. Pois é, aproveitem, tô lá Eu no grupo. achei super chique. Dá nem para acreditar que existe isso. Eu Né? agradeço. Existe. Não, então, para você ver nesse mundo, né? Que tudo, né? Tudo é pago. Olha o que a gente teve hoje de presente, né? Foi um presente. É um presente poder ouvir e compartilhar das histórias de vocês. A gente só cresce enquanto ser humano, né? E todos nós temos as nossas perdas aqui dentro, né? Cada um sabe da sua caminhada, né? Mas vamos seguir firmes. Contem comigo. Quem sabe num futuro eu venha de novo aí com vocês. Ah, vai vir, vai vir. A gente Tá está bem. junto. A gente está junto esse final de semana, a gente vai se falando. Um beijo, meninas. Cris não queria falar nada, não? Eu achei que Cris queria falar alguma coisa. Ah, é, Cris? Não. Cadê a Cris? Nossa, eu tô no celular, eu não vejo ninguém. Ela está falando que não. Então, Não, tá não bom. quero, é que eu também estou no celular, mas não quero não, tá? Tá bem. bom, então, Boa noite, Cris, um beijo. gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Boa noite. Joyce. Não tem de quê. Beijo. Beijos.